Olá, você que acompanha o RDTV News, o programa de TV web do site RD News. Hoje nós vamos fazer uma ponte internética, digamos, não é ponte aérea, né? Mas nós vamos para São Paulo, que nós temos uma convidada especial para falar sobre ataque de fúria em crianças. Bom, a nossa convidada é a psicóloga e neuropsicopedagoga Deise Moraes Salute. Deise, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Nós já tivemos, inclusive, outros convidados de São Paulo, e é uma cidade que está muito próxima de Cuiabá, apesar da distância demográfica, né? Mas obrigada por ter aceito esse convite. Vamos já falar aí o que é isso, qual a diferença de ataque de fúria para uma birra, por exemplo. Lídice, eu que agradeço o convite, agradeço a todos aí também que, estão nos prestigiando. Muito obrigada. Sou psicóloga aqui em São Paulo. Trabalho com bastante, esse trabalho com crianças também, crianças, adultos, adolescentes também. E hoje, é uma grande questão pós-pandemia. Muitas crianças estão retornando às escolas, os estudos presenciais. E aí, como é que você faz com esses bebês? Bebês, eu digo assim, tanto da primeira infância como da segunda, até os seus 12 anos. Como a gente faz com esses bebês que estão acostumados há 2 anos, aí ficaram dentro de casa com os pais, essa única convivência com os pais, a dificuldade também de lidar com as questões de trabalho do pai, home office, mais a criança. E muitas crianças também com atividades online escolares e o pai tendo que administrar o trabalho e as atividades das crianças. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, a gente tem percebido aí relatos de muitos profissionais, falando de problemas de adaptação na escola, nas casas, as crianças muito ansiosas, muito nervosas, muito, o ataque de fúria, ele é uma característica, digamos, doentia, é considerado uma doença, porque a gente sabe que existe uma fase aí da criança que ela tem a birra, mas em qual momento os pais devem se preocupar com essas raivas, essas iras das crianças nesse tempo? Na verdade, essa questão dessas iras, a gente chama de transtorno explosivo intermitente, Então, a gente tem o TI. O que acontece muitas vezes é não saber identificar quando é uma manha e quando é uma birra. E aí a gente tem, assim, aqueles pais permissivos demais e que todo o tempo está dizendo sim, sim, sim para o filho, para tudo. E muitas vezes para ganhar, uma oportunidade, um tempo, um período para poder trabalhar, executar trabalhos de casa, trabalhos domésticos, e essas crianças permaneceram por um período muito em frente à TV, em frente ao computador, e aí sim, o que acontece? Durante o período da primeira infância, que é até os 6 anos, e a segunda infância até os 12 anos, há um confronto, com essa realidade. Então, hoje, estamos vivendo uma realidade de transtornos explosivos, sim. A sua criança, ela faz uma manha e ela tem um período, um prazo, ou todos os dias ela costuma ter algum tipo de situação, agressividade, uma comunicação agressiva, como que ela está? Como ela está se comunicando com os pais? Tem que identificar quando é a manha e quando é realmente prejudicial, está se tornando um transtorno e tem que buscar ajuda, sim, de um profissional para identificar, os gatilhos e todo o histórico, o ambiente, de tudo da criança, para identificar qual é realmente, se é um transtorno, se é um problema, se é só uma manha, se é só uma birra, para tentar fazer essa identificação. Então, na verdade, a periodicidade desses momentos já é um alerta, Qual seria, assim, qual a diferença, você falou de um transtorno, a diferença para aquele TOD, que se fala muito ultimamente? Opositor. Opositor, Sim, sim. Desafiador, acho que é isso a sigla. Opositor desafiador, exatamente. Qual a diferença? O TOD, essa criança, ela tem alguns gatilhos agressivos permanentes. É como você falou, ele permanece muito mais
agressivo, explosivo, sem a menor... com relação a ele próprio, ele está com frustrações mal resolvidas. Então, ele tem situações onde ele não conseguiu, em casa, com os pais, identificar uma harmonia, enfim, ele queria fazer alguma atividade, ele queria brincar e o pai não deixou. Onde é que ele vai, onde vai acontecer essa explosão? Em ambientes como escola, com os amigos. Então, assim, existe muita diferença. É justamente pela periodicidade que o TI, que é o transtorno explosivo, e o TOD, opositor, né, que se faz essa diferença. É o período em que isso fica, né, com relação às crianças, o período que eles mais têm essa situação. E o ambiente onde eles mais costumam realizar esses ataques de fúria, muitas vezes. A escola, por exemplo, é um ambiente de gatilho muito forte, porque ele está sem essa presença do pai, sem essa presença da mãe, e muitas vezes ele busca essa atenção, esse cuidado do professor, do cuidador, enfim, e ele tem que dividir com muitas outras crianças, e isso para ele é um transtorno, ele não consegue administrar. E aí ele vai para casa, ele tenta se comunicar com o pai, ele não consegue. Os pais literalmente não dão a devida atenção, não param um tempinho para curtir essa criança, para identificar algumas situações que aconteceram, quais são os probleminhas, brincar, curtir, e aí identificar o transtorno explosivo por um período. Os pais precisam ter uma convivência maior. Desde eu não consigo identificar, eu não sei qual é a diferença do TOD e do transtorno explosivo. Para isso, precisa muito da ajuda de um profissional da área da saúde mental infantil, um neuropsicopedagogo, para cuidar e identificar tudo isso. Lindsay, muitas vezes, alguns transtornos, né, nós não podemos identificar apenas só com a terapia. Nós precisamos também de exames clínicos para identificação, neurológicos, né, clínicos, literalmente para tentar identificar. Era justamente isso que eu ia perguntar. Que tipos de exames precisam ser feitos nesse caso para fechar um diagnóstico? E quais são os profissionais, né? Porque possivelmente precisa haver uma multidisciplinariedade aí para esse diagnóstico, né? Sim. Uhum. Nós trabalhamos muito com laudos, né, específicos, diagnósticos de neuropsicopedagogos, de neuroinfantil. Nós temos buscamos essas parcerias para esses diagnósticos, porque muitas vezes, até mesmo para o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, às vezes o pai ele tem uma dificuldade de identificar e ele diz, olha, eu vou levar na psicóloga e a psicóloga vai identificar logo de cara. Não é dessa maneira, porque a gente pode dar um diagnóstico errado ou não haver nenhum tipo de identificação. Nesse momento entra o neuro com os exames clínicos, os exames que ele vai pedir muitas vezes um eletro, outros exames para identificar neurológicos, né, para identificar as falhas cerebrais. E junto com a terapia a gente poder fazer esse acompanhamento também, Lindsay. Você falou da importância, né, da atenção dos pais, desses pais dedicarem o tempo para esses filhos, para essas crianças, né? Na sua prática de consultório, né, principalmente nesse tempo pós-pandemia, o que você tem percebido? Porque, assim, o que a gente vê é que os adultos adoeceram. Imagina as crianças, né? Emocionalmente, psicologicamente. Então, assim, o que tem sido mais comum e como também os adultos olharem para si, né? Eu acho que porque é todo um conjunto, né? A criança, eu acho que ela é a parte mais fraca desse elo, né, Deise? A parte mais afetada,
Eu acredito muito nisso, né? Eu costumo muito dizer que quando uma criança chega no consultório, a gente não trata e não acolhe somente a criança, a gente acolhe o pai, a mãe, o histórico. E aí eu tive muitos casos, né? Muitas situações a gente encontra que essa mãe identifica que essa criança, por um comportamento, ela considera, ele é muito bagunceiro, ou explosivo, ou agressivo, mas a gente olha, fica durante um período curto até com esses pais, e a gente identifica essa agressividade também nos pais. Mas o olhar dele para ele, como espelho, como modelo, não existe. Ele passa, então, a olhar o filho como este, sim, está diferente. Ele é agressivo, ele é explosivo, eu estou com medo do que meu filho vai se tornar. Mas o que a gente precisa? Identificar históricos. E aí eu sempre vou dizer, como você sinalizou perfeitamente, a criança acaba recebendo tudo isso por ser a parte mais frágil. Mas eu sempre falo muito, Lídice, que os pais erram por milhões de situações, mas também os seus pais erraram. Esses pais também muitas vezes vêm com essa bagagem, esse histórico adoecedor, abusivo, muitas vezes. E o que eles fazem? Opa, eu aprendi que amar é assim. Agredindo, batendo, exigindo, julgando, xingando, impondo. E hoje eu sempre estou reforçando essa condição que hoje não é a mesma situação. Não compare o teu filho com você, com a tua infância adoecida que você teve, pai e mãe. Não compare. É uma outra pessoa, é uma outra personalidade, é outro mundo, são outros momentos. E essas crianças, elas não vão entender. Você está exigindo que ele tenha um comportamento próximo, parecido ou igual ao teu, sendo que você também teve diversos problemas na sua infância. Então, esses pais realmente estão adoecidos, essas mães estão adoecidas, muitos estão trabalhando home office, e a criança ali disse, ela não identifica. Minha mãe está em casa, tia Daisy, mas ela não brinca comigo. Eles não sabem que eles estão ali para trabalhar. E quando eu digo que o pai e a mãe precisam comunicar, porque criança, ela é inteligente, ela vai entender, ela vai compreender. Então, precisa ser passado para elas da melhor forma e mais diretamente possível. Entender a circunstância, o momento. Olha, meu amor, eu estou trabalhando. A mãe pode brincar com você até tal hora a mãe precisa trabalhar. Você me espera? A gente vai brincar bastante depois, mas você me espera? Então, a gente vai entrar em uma comunicação com essas crianças que vão, Lídice, entender sim tudo. Ouvindo você falar, eu acho que quem está nos assistindo e está vivendo essa situação deve estar entrando assim num desespero, né? Porque a sensação, eu acho que é a pessoa achar que isso não tem saída, e aí, como você mesmo falou, o que essa criança vai ser depois, e às vezes começa a ter uma previsão de futuro muito, muito pesada, muito triste, ou muito... Então, assim, para quem está nos vendo e está vivendo tudo isso, né? Qual seria o passo a passo? Como buscar essa ajuda? Não é a síndrome de Gabriela, não pode mais, né? Não tem mais desculpa, eu nasci assim, eu fui criada assim. Não, né? Vou mudar e pronto. Eu já estou ficando velha, não vou. Pode mudar? A mudança é possível? Como fazer? Dá esses primeiros passos, Daisy. Ai, Lídice, a gente está aqui, Deus está permitindo a gente respirar e viver novamente todos os dias. A gente tem essa oportunidade todos os dias de mudar. Olha, eu falo muito que a gente consegue tratar 4 tipos de situações, que é o transtorno mental, o transtorno emocional, o transtorno psicológico e o luto, ao mesmo tempo, e assim, com eficiência, rápido. Por quê? O transtorno mental, poxa, eu tenho consciência, eu sei dos meus atos, das minhas atitudes. E quando eu erro, e mesmo que seja com meu filho, eu sei também. Psicológico, opa, peraí, alguma coisa está saindo errado na sua vida?
Vamos por eliminação. Você não tem um transtorno mental porque você tem uma consciência, você sabe do que você está fazendo, você sabe o que é preciso ser feito. Emocional, algo está saindo errado, precisa buscar uma ajuda profissional, precisa cuidar das suas feridas, precisa dar atenção a você, precisa se priorizar. Você está vivendo algo que não é para você ou seu. Então você acaba se incomodando e não agindo da melhor maneira. Transtorno emocional. Algo está te afetando e não é de agora. Se buscarmos históricos, você vai perceber que muita coisa se juntou para que você se tornasse a pessoa que você se tornou e você não está se agradando pela pessoa que você está. Então, a gente vai por eliminação também. Vamos buscar isso e vamos ajudar a você ter melhor convivência, não só com os teus filhos, mas com os teus relacionamentos, no trabalho, com seus amigos, com todos, para que você entenda que o erro não está neles. Está em você que tem essa deficiência, essa carga emocional muito grande que você carrega. Fala-se muito hoje sobre a inteligência emocional e dizer sim para tudo é adoecedor. Precisamos dosar, precisamos saber e aprender a hora e o momento certo de dizer um não. Precisamos entender que se eu me priorizar por conta do meu filho ou do meu marido, eu não vou estar sendo egoísta, eu vou estar me priorizando para que eu possa cuidar melhor deles. E o luto, enterre tudo aquilo que te fez mal na sua infância, no seu passado com uma outra pessoa. Não desconte na coisa mais linda que você tem na sua vida, no teu filho, na tua filha. Você optou em ter essa criança, esse amor que saiu de dentro de você. Essa questão sua é uma oportunidade de você rever tudo que você fez, que fizeram com você no passado e que você não aprovou, não foi legal, te causou situações difíceis, você tem a oportunidade de fazer direito. E muitos pais agridem, batem, cometem situações horrendas com as crianças, porque, ai, Deise, eu apanhei muito na infância. Eu digo, mas você apanhou e por isso você bate? Não, porque eu não morri, eu tô aqui. Você não morreu. Oh, maravilha. Mas isso te fez sofrer, te faz sofrer até hoje. Imagina, apanhei tanto da minha mãe e do meu pai, não sofri nada. Sofre sim, sofre até hoje. Olha como você é, olha a pessoa que você é, triste, infeliz, fazendo com que as pessoas paguem por uma dor emocional que você carrega. Vamos lá, tira essas questões que te fazem adoecer, enterre isso, vive esse luto, pratique o amor próprio, pratique o autoconhecimento, lide com essas questões e cure essas feridas para que todos que convivem com você vejam, né, essa transformação, a pessoa linda e maravilhosa que você é por dentro e por fora. E aí o teu filho, ele não vai somente te obedecer por uma obrigação ou por medo, ele vai fazer porque ele te admira. E nós, pais, somos espelhos, os primeiros modelos. Imagine, como você falou das consequências, sabe por que muitos adolescentes hoje estão praticando a automutilação? Porque não conseguem se comunicar com os pais, não conseguem trazer um recado, não conseguem receber um abraço, não conseguem dar um abraço, não conseguem falar mais das suas questões pessoais, íntimas. Adolescentes não se comunicam mais com os pais porque os pais muitas vezes estão ignorando. Eu não quero saber de você, eu não quero saber o que você fez na escola, eu só quero saber as suas notas porque essa escola é muito cara. Eu não quero saber o que você fez, só não, por favor. Não me traga problemas para dentro de casa. E aquele adolescente, ele vai adoecendo. E para que ele não sinta essa dor emocional e que ela não seja maior ainda, ele se corta em alguns lugares, muitas vezes até escondidos, para que ninguém veja, mas aquela dor é uma dor que vem para cobrir aquele buraco emocional que ele está sentindo. E se a gente falar que ele vai se tornar um adulto adoecido, ou vai se tornar um adulto que vai adoecer outras pessoas também. É uma tomada de consciência primeiro, né, Deise? Falando na prática, no momento dessa crise, no momento em que a criança ou adolescente está tendo um ataque de fúria, está querendo bater ou querendo se machucar,
como o adulto deve agir nesse momento? Porque, às vezes, a tendência, já que o adulto está estressado, é ele estressar mais ainda e brigar e bater e sei lá. Qual seria, digamos, a resposta ideal para o momento nesse momento da crise mesmo, do ataque? Primeiro de tudo, acolher. Acolher como você gostaria que tivessem te acolhendo. Ter a empatia. Ah, Deise é uma criança. Criança é um ser humano como eu, você. Ele precisa, sim, do seu olhar, do seu carinho, da sua atenção. Se você ignorá-lo e você não der as respostas que ele está pedindo agora, ele vai buscar. De uma maneira ou de outra, ele vai atrás das respostas. Não há o que fazer quando a comunicação dentro de casa, o lar é adoecedor. Aí vai para a terapia, a gente tenta fazer o melhor possível, mas ele retorna ao lar, ao ambiente adoecedor. E aí o que fazer? Como fazer? Então, a primeira coisa que o pai ou a mãe precisa fazer é acolher, abraçar, ouvir, tentar o máximo possível entender. Não julgar. As coisas piores que existem na vida, e nós fomos julgados na infância, nossos pais nos julgavam. Não podíamos fazer isso, não podíamos fazer aquilo, aquilo é proibido, isso é pecado. Nós fomos julgados e hoje o que a gente preza é a nossa vida. Se nós estivermos com um olhar, com mais empatia para o outro, nós vamos receber esse carinho, esse retorno de todos também. Fazer por aquela criança o que não fizeram por mim. Não em excesso, para você não ficar o tempo todo, como é que fala? Preso a essa questão, né? Sempre tem que estar agradando para que isso ou aquilo não aconteça. Então, se seu filho está correndo algum risco, se você já percebeu que há um transtorno, se ele está se automutilando, não só o corte, mas puxando um cabelo, se machucando, se ferindo, você precisa levá-lo a um local, a alguém, um especialista, a um psicólogo, para que ele olhe, para que ele receba com outro olhar. Porque às vezes nós temos debaixo do nariz, às vezes nós temos tudo para resolver, mas não conseguimos ver. As nossas tarefas do dia a dia, essa pandemia trouxe milhões de questões, temos hoje que nos desdobrar para poder fazer as coisas acontecerem. Os dias são mais curtos, as horas são menores, e as crianças sofrem porque eles vão sempre ficar para escanteio, vai sempre ficar de lado, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu te dou, depois eu olho, depois, e aquelas crianças estão realmente, como você disse, ficando em último lugar aí. Bom, espero que assim, que a gente consiga passar essa mensagem. Eu acho que está sendo muito, muito reflexiva essa conversa e que a gente consiga colocar aí um pouco de esperança no coração das pessoas que estão nos vendo, né? Que há uma saída, é preciso buscar ajuda, é preciso admitir, né? Deise, onde que você atende? Você faz atendimento online? Como é que as pessoas podem te achar, né? Para, de repente, buscar uma ajuda, buscar um atendimento? Eu sei que a gente está aqui em Mato Grosso, você em São Paulo, mas, assim, a gente sabe que há muitas essa pandemia também abriu essas possibilidades, né? Sim. Como que as pessoas se acham aí? Sim, eu tenho minha clínica, tá? A DMS Psicologia no Instagram, @DMS de Deise Moraes Salute, DMS Psicologia. Eu estou aqui na Vila Formosa, aqui em São Paulo, atendo presencial e online, tá? Única coisa que infelizmente, a gente não pode, pelo nosso conselho, é atender crianças online. Mas para esses pais que precisam desse cuidado, né, desse acolhimento terapêutico, eu indico a terapia online com certeza. Quando nós temos as nossas mudanças, primeiramente mudamos a nós, mudamos a nossa visão, o nosso olhar, quando a gente vira a chavinha, parece que tudo vira também. Parece que tudo colabora e tudo fica melhor e a gente consegue conviver melhor com todos. Então, eu estou disponível para quem precisar. Agradeço muito, muito. Foi muito bom. É muito bom colaborar, participar. Eu
gostaria muito que todos também passassem essa mensagem para buscar um novo olhar com essas crianças. As crianças estão sofrendo e muitos adultos acreditam que criança não sofre e não é brincadeira. Sofrimento de criança não é brincadeira. Criança tem depressão, criança tem ansiedade, criança tem frustração, criança que é envergonhada pelos pais adoecem emocionalmente, sim. Hoje, transtornos alimentares infantis é uma grande questão também hoje de cuidado com relação à saúde. As crianças hoje estão absorvendo as frustrações e as dores e não sabem como lidar, porque o pai não sabe, a criança também não sabe, então busque uma ajuda terapêutica o quanto antes. Tá joia, Deise, muito obrigada novamente por esse bate-papo, por ter aceito esse convite. Já vamos combinar outros temas, eu acho que se você, né, a gente estava até meio conversando um pouco antes. Sim, é importante. Eu acho que a gente precisa trazer essas informações para os adultos, especialmente, que estão construindo esse pós-pandemia. É uma sociedade diferente, a gente vai sair diferente, já está saindo diferente depois de 2 anos, né, convivendo com as mortes, convivendo com o medo, com a insegurança, com o isolamento, e a gente tem aí nas mãos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos aí os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes, que serão a geração pós-pandemia, e que estão precisando disso, né? Estão precisando desse apoio, dessa força, desse olhar, né? Como você falou lá no comecinho, né? Nós estamos aqui, nós estamos vivendo cada dia, né? Então, assim... Exato. Lídice, então, uma das coisas que eu quero deixar de recado também é: não há julgamento. Deise, mas você está me julgando porque eu agredi meu filho, eu bati no meu filho. Não, eu não estou te julgando, eu não estou praticando nenhum tipo de preconceito, de julgamento com você. O que eu quero muito é que você tenha um olhar para você, que você identifique que você precisa mudar, que você precisa cuidar do seu filho de uma outra maneira, de um outro olhar, sem sofrimento, porque ninguém precisa sofrer. Eu agradeço muito o convite. Sim, vamos fazer muitos temas, um liga ao outro, tá? Deixar bem claro aqui que a gente falou bastante sobre crianças, mas adultos também precisam, são muitas questões emocionais hoje que a gente pode cuidar aí, com certeza. Tá joia, muito obrigada. Essa entrevista ela fica disponível no destaque do RDTV no site RD News, muita gente assiste por lá, mas ela tem também disponível no nosso canal do YouTube, o RDTV News, nas nossas redes sociais. Quem estiver nos assistindo, se gostou, curta, compartilhe. Se não é para você, mas você conhece alguém que precise, mande para essa pessoa esse link. E Deise, até a próxima, então. Muito obrigada, meu amor. Até a próxima. Tchau, tchau.